Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 7 de setembro do ano de 2022. É o dia 11 do mês de Elul do ano 5782. Estamos aí em A Tarde com a Torá, trazendo a nossa aliá, a nossa leitura do dia, mais a nossa paraxá semanal. A nossa paraxá semanal é Kitetse, quando sair, significa. E nós estamos aí no quinto livro da Torá, Devarim, Deuteronômio, que significa literalmente palavras, Devarim. E nós estamos hoje no quarto dia da semana, a quarta-feira, que é o quarto dia para o Shabat. E estamos aí, então, trazendo a Tarde com a Torá, a nossa paraxá da semana, mas a leitura diária. A nossa quarta leitura de hoje, nós estamos no capítulo 23 de Deuteronômio, a partir do verso 8 até o verso 24. Nós estamos no mês de Elul, e no mês de Elul nós temos aí realmente a questão do Salmo 27, que é o salmo que nós temos diante de nós até o final de Sukkot. É um salmo que nós lemos diariamente, né? Na parte da manhã, tem aqueles que leem também na parte da noite, né? O Salmo 27, nesse mês de Elul, até o último dia de Sukkot, que está exatamente dentro do aspecto, né? O Eterno é a luz que me guia e a fonte de minha salvação. A luz significa Rosh Hashanah, né? A luz, a abertura dos portais para o novo ano, né? Então, por isso, a luz, né? Que seja a luz de Hashem a nos guiar no novo ano, que entraremos pela frente afora, 5.783. A fonte de minha salvação está conectado diretamente com a questão de Yom Kippur, e dentro desse aspecto é o dia da expiação, o dia do perdão, né? Então é a minha salvação. E no verso 5, onde nós temos aí sobre a questão, né, se uma calamidade ocorrer, ele me abrigará em seu tabernáculo, guardar-me-á no recôndito de sua tenda, erguer-me-á acima do cume das montanhas. Então os nossos sábios falam que esse verso 5, né, que fala sobre a proteção, onde ele, o eterno soberano, ele guardar-me-á, né, no recôndito de sua tenda, está conectado diretamente com a festividade de Sukkot, a festa das tendas, dos tabernáculos, né, também conhecida. Então o Salmo 27, né, ele é o nosso hino, por assim dizer, né? E vamos também daqui a pouco ver um pouquinho mais sobre isso, né? É o hino oficial de Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot, ligado diretamente com Shemini Atzeret e Simchat Torah. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais sobre isso daí, tá bom? Hoje é o dia 7 de setembro, pelo calendário gregoriano, então nós temos aí diante de nós, né, as comemorações no Brasil sobre a questão do dia da independência, né? 200 anos se estão comemorando sobre a questão da independência. O que nós queremos trazer aqui como aspecto sobre esta questão em si é o Salmo de número 33, né? Nós temos aí o versículo de número 12, né? Que é muito falado, sem sombra de dúvidas, por todos os meios religiosos, por assim dizer. Diz, né? Feliz é a nação que por seu Deus tem o eterno, e o povo que ele escolheu por sua herança, né? Então esse é um versículo muito falado, muito comentado, e nós não podemos fugir à realidade daquilo que está escrito, né? Então nós não podemos fugir, sem sombra de dúvidas, da palavra como cacatuve, está escrito,
né? Então é nisso que nós temos que nos apegar sem sombra de dúvidas, ok? Então, quando nós temos aí esse versículo e nós vamos para o original, que é o hebraico, Salmos foram escritos em hebraico, obviamente, ok? Então nós temos aí aquilo que nós precisamos estar atentos, né? É um salmo de Davi e por isso nós precisamos estar atentos no significado desse salmo. Primeiramente, o Salmo 33, né? Deus criou o mundo para funcionar conforme leis consistentes, dando a cada força, lugar e limite. E isto vale para a moral. A vontade de Deus para o comportamento da humanidade é constante. Nenhuma pessoa ou nação pode violar suas ordens ou preceitos impunemente. Somente o íntegro e o piedoso irá perdurar. Então, essa é a mensagem central do Salmo 33. E por isso que o Salmo 33 começa: justos, exaltai no eterno. Justos, exultai no eterno. Aqueles de coração puro cabe erguer cânticos de louvor. Rendei graças com o saltério e com a harpa. E aí vai discorrendo exatamente sobre a questão, ó justos, né? Exultai, cantai ao eterno. Quando você vai para o hebraico, nós vamos encontrar onde se faz referência eterno, pela tradução do livro de Salmos, né, que nós temos em mãos, né, que é o livro de Salmos, ok? Então, quando nós vamos para o hebraico, o original, onde está eterno, nós encontramos o tetragrama sagrado. E ao encontrarmos o tetragrama sagrado, isso está conectado diretamente ao único Deus, o único Criador, o único Salvador. Não é o Deus ou os deuses das nações. É o único e o verdadeiro Deus, aquele que não nasceu, que não morreu, que não é homem, nem filho do homem. Ele é um e único, indivisível e incorpóreo. Nele não há dois e nem três. Nele não há dualidade e nem trindade. Então, nós precisamos ir exatamente como diz a expressão, kakatuv, está escrito. Então, nesse dia em que, especificamente, para nós, Benenor, a nossa pátria, onde nós habitamos entre as nações, né? Nós, Benenor, não judeus, habitamos entre as nações. A nossa nação, ela é Brasil. Então, as nossas preces, elas precisam ser, de fato, realmente para que Deus, o nosso Deus, o Deus dos hebreus, o Deus dos judeus, o Deus de Israel, o único Criador, o único Salvador, o único caminho, aquele que é o único Deus verdadeiro. Então, as nossas preces a este Deus, o nosso Deus, é para que realmente as suas misericórdias se renovem em favor do nosso país, porque aqui é a nossa casa, e como Benenor, ou seja, os não-judeus entre as nações, cada um dentro do seu país, como Benenor, tem uma tarefa fundamental, primordial, para a breve, repentina, a qualquer momento mesmo, a revelação do único e o verdadeiro e justo Mashiach para a redenção final. A nossa configuração é entre as nações e, portanto, a responsabilidade nossa de Benenor nesta data é renovar junto com o nosso Deus o propósito de resgatar a nossa nação para o nosso Deus. Então, quando nós chegamos, de fato, né, no versículo 12 do Salmo 33, feliz é a nação que por seu Deus tem o eterno. Aí você vai no hebraico, o eterno refere-se ao tetragrama sagrado.
Só tem um Deus, um único Deus, que tem essa referência do tetragrama sagrado. E o povo que ele escolheu por sua herança. E como nós vemos aqui os comentários dos nossos sábios, que eles falam exatamente sobre o quê? Que a vontade de Deus para o comportamento da humanidade é constante, para que seja constante nos seus níveis éticos, morais e espirituais. Então, o movimento Bnei Noach no Brasil, com a liderança do nosso Rav, Yaakov Geranstad, está no momento certo, no lugar certo, a hora certa, para que nós possamos levar as pessoas à verdade, à realidade, à santidade sublime deste versículo. Por isso, amados, vocês podem observar. Quando os religiosos citam este verso, né, eles sempre estão ali. Feliz é a nação cujo Deus, que tem como Deus, né, o eterno. Né? Então, normalmente, a maior parte das vezes que as pessoas mencionam esse versículo, eles não dão conotação na maioria das vezes, ok? Na maioria das vezes, eles não dão conotação a outra divindade. Eles usam a expressão do versículo e se detêm na expressão do versículo. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o seu Senhor, certo? Então, a maioria das vezes que as pessoas religiosas mencionam esse versículo, eles mencionam desta forma. E, de certa forma, estão mencionando, né, o versículo da sua forma praticamente original. Então, isso nos mostra uma realidade. A essência divina nos nossos amados irmãos brasileiros, ela está em chama. E nós, como Bnei Noach, nós temos um compromisso de amor para com Deus e para com os nossos irmãos brasileiros. Levarmos cada vez mais avante o monoteísmo, com fundamento judaico e com orientação rabínica. Para que esta essência divina, essa centelha divina que está dentro de cada ser humano, ela possa cada vez mais criar chamas que venham explodir de amor para com Deus, o único e o verdadeiro Deus. Este é o momento dos Bnei Noach fazer realmente com que isso seja levado avante em nosso país, em que estamos sim, como o mundo todo está atravessando por momentos muito difíceis, está atravessando momentos no fio da navalha. De repente, pode acontecer tudo de ruim, se o povo não tiver um farol diante de si, se o povo não tiver um facho de luz diante de si. E este é o momento dos Bnei Noach no Brasil, de poder ser este farol e esta luz. Não um farol opaco, mas um farol que tem a sua luz brilhante e vibrante. Esse é o momento em que os Bnei Noach podem fazer realmente a diferença no nosso país. E é por isso que nós não podemos deixar de estarmos envolvidos em divulgar o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Esta é a hora que Deus nos colocou aqui para fazermos o que tem que ser feito. Isso nos faz recordar, de fato, Esther e Mordecai, nos dias do rei Ahasverosh, na Pérsia, conhecida hoje como Irã, ok? Quando ela estava lá como rainha já,
e ela não fez se conhecer como judia, tanto é que Esther não é o seu nome original. O seu nome original é Hadassah. Então, ela não se fez conhecer que era uma judia, atendendo o conselho do seu tio Mordecai. Mas quando Hamã, o inimigo do povo judeu, fez com que, de fato, o rei ele pudesse assinar o decreto para que todo o povo judeu, nas 127 províncias do rei Ahasverosh, fossem mortos. E Hamã, ele preparou uma forca para Mordecai. E então, Mordecai, sabendo disso, chegou para a rainha Esther e disse a ela: está acontecendo isso, e você não pode ficar omissa. Quem sabe foi para este momento em que você foi colocada nessa posição de rainha. Então, dentro dessa forma, de forma paralela, é a mesma coisa que nós podemos aplicar para as nossas vidas, como Benei Noach. O mundo, o nosso país, estão atravessando momentos muito tenebrosos. Nós estamos vendo vários países aí que tomaram decisões erradas e o povo está sofrendo terrivelmente. Perseguições, prisões, mortes, o cala-boca, que não pode falar em Deus, não se pode falar das escrituras sagradas, que há perseguição, prisão, morte, sem contar que há fome e miséria. Então, nesse sentido, amados, podemos assim dizer também, não foi para este momento em que Deus nos colocou como Benei Noach no meio do nosso país para fazermos a diferença? Então, por isso, nós não podemos ser omissos. Nós precisamos ser um horizonte, um norte, uma bússola para o nosso irmão brasileiro. Então, por isso, vamos assumir a nossa posição como Benei Noach, monoteístas, com fundamento judaico e orientação rabínica. E dentro desse sentido, possamos, de fato, anunciarmos no alto e bom som: feliz é a nação que por seu Deus tem Hashem, o Eterno, o único Criador, o único Deus, o único Salvador. E o povo que ele escolheu por sua herança, né? Paralelamente falando, no caso específico nosso, os Benei Noach, herança do Eterno para esta nação. Com orientação rabínica, fazermos a diferença e fazer com que haja a verdadeira luz em nosso país, preparando realmente o povo para os dias de Mashiach, a redenção final. Não se deixem dominar, não se deixem abater, não se deixem dominar pelas questões negativas que estão aí. Mas saiba fazer comparações com sabedoria e temor aos céus. A nossa salvação não está nos homens, não está no homem A ou B, mas a escolha, nós somos, de fato, prisioneiros, por assim dizer, no bom sentido, das nossas escolhas. Se Mordecai e Esther resolvessem ficar omissos, os seus irmãos judeus seriam exterminados nas 127 províncias. Mais cedo ou mais tarde, eles chegariam a Mordecai, que era o objetivo primordial de Hamã, e mais cedo do que Esther pudesse imaginar, chegariam a ela também. Então, omissão, ficar em cima do muro, isentão, isso não é papel de um autêntico filho de Deus. Então, nesta data, 7 de setembro,
O nosso Mazal Tov para o nosso Brasil é para que a verdadeira luz possa brilhar, que o nosso povo, o nosso irmão brasileiro, possa ter temor aos céus e olhar para cima, olhar para os céus e clamar por socorro a Deus. Como muitos falam, feliz é a nação que tem como Deus o Senhor. E nós sabemos que esse Senhor, no original hebraico, é o tetragrama sagrado, o único Deus. Mesmo as pessoas não tendo uma noção muito ampla, mas na realidade o povo sabe que há um só Deus que está acima de tudo e de todos. E é isto que nós precisamos fazer, trazer à luz o conhecimento dessa verdade para o nosso irmão brasileiro. Então, o nosso compromisso, nós não podemos, de forma alguma, ficarmos em cima do muro, porque Deus, o nosso Deus, nos confiou esse momento especial para o nosso país, o Brasil, e para os nossos irmãos brasileiros, trazermos, de fato, a verdadeira luz. Por isso, se você sai para comemorar, não tem problema algum. Leve a bandeira de Mashiach. Aqui, ó. Leve a bandeira de Mashiach. E vá vibrando a bandeira de Mashiach. Vão perguntar para você. Mas essa bandeira é diferente? Que bandeira é essa? E então, meu filho, quando o peixe ele belisca a isca, está fisgado. Então aí significa que, ó, a coroa já nos revela o quê? Rei. Então você está acertando. Aqui está escrito em hebraico, né? Apesar que devido à posição da câmera, né, invertida, você está vendo invertido, ok? Mas está escrito, aí você fala para a pessoa, está escrito Mashiach, o ungido de Deus, para a redenção final, para corrigir, sarar os 4 reinos antes do Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna, porque este mundo, nos dias de Mashiach, será completamente aperfeiçoado como moradia de Deus, do único e verdadeiro Deus. Mashiach é o instrumento de Deus para fazer esta redenção final. E este Mashiach, ele levará realmente como rei que estará reinando em todo o planeta, não somente em Israel, mas em todo o planeta, entre todas as nações, não somente o povo judeu, mas todos os povos. Ele será o único rei para todos. E então ele estará trazendo mais plenamente a verdadeira luz divina. Ele completará, aperfeiçoará todo o trabalho do povo judeu e todo o trabalho dos Benei Noach. E é esta nossa tarefa de fazermos isso daí. Por isso, né, o nosso Mazal Tov nesta data para o nosso país, para o Brasil e os brasileiros, é que esta luz divina ela possa resplandecer mais poderosamente em cada vida e em todos os rincões do nosso país. Ok? Então, por isso, vamos em frente na nossa jornada, na nossa tarefa suprema. Ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, realmente trazendo a transformação para esta terra, para as nações, né? Preparando e abreviando a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Ok? Então é isso daí, amados. Vamos em frente. Nosso Shalom de hoje vai para Cecília Leia Caraver, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O Rogério Marques, da cidade de Eloy Mendes, Minas Gerais. A Richard e a esposa
Nesula Stone, de Manaus, Amazonas, o Luiz de Limeira, interior de São Paulo, o Abimael Amorim, da cidade Glória do Goitá, Pernambuco, a Ana Emília, o Adão Faustino da Costa, de Montes Belos, Goiás, o Renato Portugal e Rosana Traverse, né, esse casal, que é lá do Pantanal do Mato Grosso, né? Manu Almeida, de Jundiaí, São Paulo, José Carlos Boavista, Roraima, Ludigero Parolim Risalite, Três Pontas, Minas Gerais, o Charles, né, lá da Rodoviária Virtual de Cascavel, Paraná, o José Ferreira Dias, o casal Alex Felipe Moura e a esposa Crislaine Moura, da cidade de Ubatuba, São Paulo, a Leandra Simplício, de Caraguatatuba, São Paulo, a Teresita Rodrigues, São Paulo, capital, Haron Israel Espinveira, da cidade de Elizabeth, na Nova Jersey, lá nos Estados Unidos, o Adonzaris Pual, da cidade de Sobral, Ceará, Valdeli Lima, da cidade da Senhora dos Remédios, lá no Piauí, o Valdecir Lazarete, de Ampere, Paraná, a Salomé de Lima, lá de Recife, Pernambuco, o Raimundo Blox, o Pedro Reis Silva, São Carlos, interior de São Paulo, o José Hélio Tavares, da cidade de Silveiras, São Paulo, a Nayara Oliveira, Rio de Janeiro, a Rosa Maria Simplício de Farias, lá de Bertioga, São Paulo, Claudinei Souza, São Paulo, capital, o casal Maristela e Ronaldo Pereira Maciel, da cidade Raul Soares, Minas Gerais, a Eliana Ferreira, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, o Roberto Freitas, lá de Brasília, a nossa capital, né? Então, esses amados aqui, o nosso Shalom, ok? Se porventura, né, só para os nossos amados aí, né, caso você queira que cite o nome do seu marido, junto com o seu, obviamente, ou o nome da sua esposa, junto com o seu, obviamente, né? Então, manda para a gente aí o recado, né, dá um alô aí para que a gente possa, como os demais aí que solicitarem, a gente vai, né, falando o nome do casal aí, ok? Baruch Hashem. Também nós temos aí, né, a Solange Cândido, da cidade de Santa Ernestina, região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, Robson Lima, né, de Macatuba, região aqui de Bauru, a Maria do Socorro Salles, de Brasília, né, amados? Aqueles que eu não citaram o nome da cidade, coloca o nome da cidade aí, porque a gente... tem uns que a gente guarda, mas tem outros que a gente... a memória falha. O Roberto Andrade, de Paraguaçu Paulista, interior de São Paulo, a Malu, Distrito Federal, lá de São Sebastião, Brasília. Quem mais está por aí? A Vânia Ivonete, né? Maria da Silva, já deu aí, Recife. Hoje não mudei você de endereço, tá bom, Vânia? Baruch Hashem. A Sâmia Santos, né, de Fortaleza, Ceará. Shalom, shalom, Sâmia, e toda a família aí. Baruch Hashem. O Joari, Belém do Pará, está por aí também. A Yaritza Verônica, lá do Chile, também está por aí. Baruch Hashem aí, ok? E à medida que as pessoas vão entrando aí, também tem mais alguém aí que não apareceu o nome aqui, parece. É que muitas vezes aparece a foto pequenininha e a gente não dá para discernir direito quem está por aí. Né? Mas vai mandando o shalom aí que nós vamos... Vai aparecer, à medida que vai aparecendo aqui, nós vamos dando aí um shalom, tá bom? Ok. Então, amados, a nossa quarta leitura, ela está no capítulo 23 de Deuteronômio, versículo 8 até o versículo 24, né?
nós vamos ficar com a parte final da nossa aliá de hoje, né? Então nós temos aí do verso 10 até o verso 15, sobre a santidade do acampamento. Então, resumidamente, nós temos aí, né, Moshe está recapitulando preceitos, leis, mandamentos, né, para a nova geração que vai entrar na terra prometida, ok? Dentro desse aspecto aqui, então ele vem falar sobre quando kitetse, que significa quando saíres para a batalha. Então aqui há regras, preceitos, leis, né, que o exército de Israel precisa obedecer para que a santidade de Hashem permaneça no meio do acampamento. Senão, a ausência será uma realidade, e aí ficará à mercê dos seus inimigos, ok? Gerson Cordeiro Saldanha, de Santa Adélia, interior de São Paulo, também por aí. Shalom, shalom, Gerson. Então, amados, aqui estão vários preceitos dentro desse sentido. Em todos os aspectos éticos, morais e espirituais, o exército precisa, de fato, manter santidade dentro do acampamento. Não é bagunça, não é cada um fazendo o que bem entende, ok? Então, por isso, o acampamento deverá ser sagrado, para que a santidade de Hashem permaneça junto com o povo. Então, dessa forma, Moisés deixa bem claro que não se encontre no vosso meio nenhuma imoralidade, ok? Então está aí. Depois, o verso 16 e 17, nós temos aí sobre abrigando escravos fugitivos, né? Em que realmente fala sobre a questão de não oprimir, né? Então, proteção. Depois, os versos 18 e 19, nós temos aí sobre a questão de recato. Então, né, o Moshe fala, né? Nenhuma moça judia será promíscua, nenhum homem judeu será pederasta. Você não tratará um animal que foi usado para pagar uma prostituta. Ele foi trocado por um cachorro para a casa de Deus, para cumprir qualquer voto sacrificatório. Porque ambos, o animal e tudo aquilo que ele foi trocado, é uma abominação para Deus, né? Então, o que é servido para a idolatria, para a promiscuidade, não pode ser usado na casa de Hashem, ou nos, como que se fala? Nos propósitos divinos, ok? Então, aquilo que é ilícito não pode ser usado como sacrifício na casa de Hashem, ou para os propósitos de Hashem, ok? Então, nada ilícito é para ser usado como tzedakah e companhia limitada, né? Mas, resumidamente assim. O verso 20 e 21 fala de juros. Então, o seu irmão, você não, Moshe falando, você não exigirá pagamento de juros pelo empréstimo que você fez ao seu irmão judeu. Você não o fará. Do não judeu você cobrará juros. E também você pagará juros ao não judeu. Então, a orientação bem clara. Então, dentro desse aspecto aí, né, o mesmo se aplica para nós, né, como Benei Noah, né, como filhos de Deus, ombro a ombro com o povo judeu. Então, se o teu irmão ele está necessitado, está precisando de uma ajuda, e ele é sincero no seu pedido, né? Então você pode ajudá-lo, mas não cobrar juro, ok? Então fica bem prático sobre isso daí. E aí então nós vamos para a aplicação essencial, né, do objetivo da nossa aliá de hoje, que são os versos 22 a 24 do capítulo 23. Votos cumpridos. Isso é importante e é nisso que nós queremos frisar aqui na tarde de hoje. Desde já, né, a gente pede aí as nossas escusas, né, de começarmos mais tarde, né, como avisamos ontem. Nós tivemos aí um plantão noturno, hoje à noite teremos outro plantão noturno, né, então são 2 noites em branco aí, e então a gente
chegando tarde em casa depois da noite, e aí precisamos tirar um cochilo, por assim dizer, e aí acabamos iniciando tarde aí, né? E ao mesmo tempo, né, renove as preces aí para segunda noite em branco aí, para proteção de Hashem, vigor e saúde. Amém? Conto com as vossas preces. Então, nesse aspecto aí, nós temos muito, vamos assim dizer, nós escorregamos muito na palavra. Então, é onde que é questão de votos, nós precisamos tomar cuidado. Qualquer coisa, nós falamos, eu prometo. É um voto que você está fazendo. Então, eu prometo. Qualquer coisa, nós respondemos assim. E isto é um deslize. Isto é algo preocupante no mundo espiritual. Nós precisamos tomar cuidado. Vejam bem que nós temos aí, por exemplo, em várias passagens, que nós podemos jurar em nome de Deus, o nosso Deus. Nós podemos jurar. Olha só, a tamanha liberdade que o Eterno nos dá, que nós podemos jurar pelo seu nome. Mas é para qualquer coisa. É assim, pá, bum. Não. Não é. Então nós precisamos ser vigilantes, como diz o salmista, né? Ó Eterno, coloca um guarda à porta dos meus lábios, né? Sabe o que significa isso? Você pede a Hashem para ele colocar um guarda à porta dos seus lábios. O guarda vem, é um anjo com uma espada desembainhada. Toda vez que a nossa língua vai além dos seus limites, o anjo está passando a espada. Como que eu sei que ele passou a espada na minha língua comprida? É porque mais um pouquinho na frente, você vai dizer assim, puxa vida, eu falei o que não devia falar. O anjo cortou o pedaço da sua língua comprida. E aí vem o discernimento. Falei o que não devia ter dito. O anjo cortou um pedaço da língua comprida nossa. Entendeu? Então, sejamos vigilantes. Então, dentro dessa questão votos cumpridos, e Deus nos dá essa tamanha liberdade de inclusive nós jurarmos no seu nome, né? Então vejam bem a responsabilidade que ele nos dá. Liberdade, amados, é compromisso com responsabilidade. A liberdade não é para a libertinagem. Eu faço o que eu quero. Isso não é liberdade. É você ser escravo do seu ego. É você ser prisioneiro do seu eu. É você realmente tirar o verdadeiro Deus da sua vida e colocar um Deus, uma idolatria chamada ego. E aí você entra na egolatria. A idolatria do seu eu, do seu ego. Entendeu? Então, dentro desse aspecto aí, nós somos realmente chamados à atenção para que nós realmente, a liberdade que Deus nos dá, chamada livre-arbítrio, nós saibamos usá-la, este poder que Deus nos dá, com responsabilidade. Para que realmente nós não possamos dizer, puxa vida, eu falei o que não devia. E aí você fica amargurado, fica triste. Para você corrigir aquela palavra errada, misericórdia, você vai ter que cavar 20 metros de profundidade na unha. Numa terra dura, o seu coração. E vai ter que tratar com ele, para que ele seja quebrantado, para que realmente Hashem possa trazer graça para a nossa vida, entendeu? Então, por isso, dentro desse aspecto aqui, diz o versos 22 a 24, quando você fizer um voto a Deus, seu Deus, você não atrasará o pagamento do mesmo, por mais do que por 3 festas, já que Deus, seu Deus, o exigirá de você, e você terá pecado. Não é considerado pecaminoso para você se abster de fazer votos. Seja cuidadoso para cumprir o que é pronunciado por seus lábios,
com o que você prometeu a Deus, seu Deus, como um donativo, por exemplo, que você tenha pronunciado com sua boca. Ou seja, aqui, neste versos 22 a 24, que tem o título Votos Cumpridos, então vejam bem, você não atrasará o pagamento dos votos que você fez, ou do voto que você fez. Você prometeu, é um voto. Você disse, é um voto. E ainda veja a misericórdia de Hashem. Ainda diz assim o texto do nosso Rumash, diz assim, mais do que por 3 festas. Ainda Deus dá oportunidade para que 3 festividades consecutivas você tenha a oportunidade, no caso específico, o judeu literalmente falando, na terra de Israel, você tem ainda a oportunidade de 3 festividades de você poder fazer techuvá. Simplesmente isto. Você precisa, Deus te dá 3 oportunidades, 3 festividades. Então, vejam bem como que Deus ele é realmente benigno. Ele é longânimo, paciencioso. Ele não é um carrasco para punir imediatamente. Ele ainda traz graça, misericórdia, ok? Então, e você terá pecado. Então, as 3 festividades, se o judeu passar sem corrigir esse voto não cumprido, então, depois da 3ª festividade, vai ser considerado pecado. Aí ele vai ser tratado segundo o seu pecado. Veja como Deus é o Pai das misericórdias mesmo. O verso 23 diz, não é considerado pecaminoso para você se abster de fazer votos. Então vejam bem, a Torá ela deixa bem clara. Você não é obrigado a fazer votos. Simplesmente isto. Fazer votos é você, de fato, é semelhante você estar jurando em nome do Eterno por alguma coisa. São 2 coisas que andam juntas. Jurar em nome de Deus e fazer um voto de uma certa forma, é um juramento que você está fazendo em nome de Deus para cumprir aquele voto que você disse. Então, de fato, Roberto Andrade, nós precisamos tomar cuidado para jurar em nome de Deus e também para fazer voto em nome de Deus. Para que nós não sejamos achados em pecado. E vejam bem que a Torá deixa bem claro, nós não somos obrigados a fazer votos, e não é pecado abster-nos de votos. Então, por isso, realmente, aquilo que vem dentro da sabedoria judaica é aquela questão, bli neder, que significa não é uma promessa, que significa não é um voto, não é um juramento. Então, um exemplo bem simples, Roberto Andrade, eu vou fazer uma visita para você aí na sua cidade. Bli neder. Não é uma promessa, não é um juramento, não é um voto. No momento oportuno, Deus abrindo as portas, nós vamos fazer uma visita para você. Bli neder, entendeu? Então, estarmos realmente assim. Quando você falar alguma coisa que tem uma conotação, tipo juramento ou voto, promessa, então você já emenda, bli neder. Não é um juramento, não é uma promessa, não é um voto. Se Deus me permitir, estarei fazendo tal coisa. Bli neder. Entendeu? Justamente para não sermos achados em pecado. E o verso 24, ele fala, seja cuidadoso para cumprir o que é pronunciado por seus lábios, com o que você prometeu a Deus, seu Deus, como um donativo que você tenha pronunciado com sua boca.
Nesse caso específico aqui do donativo, a tzedakah, por exemplo, né, que é o nome tzedakah, em que as pessoas fazem doações, donativos, etc, etc, né? O Roberto Andrade está dizendo, pode vir tomar um café comigo, a minha esposa. Blineder, viu, Roberto Andrade? Blineder. Né? Que Hashem nos dê a graça aí do momento oportuno. Blineder. Ok? Então vejam bem aqui. Normalmente as pessoas elas falam assim. Eu quero fazer um donativo, eu quero fazer uma doação para a comunidade A, B ou C, etc e tal, né? Se eu tivesse muito dinheiro, eu ia fazer uma grande oferta, uma grande doação. Não esqueça do Bli Neder. Mas normalmente, né, as pessoas falam, eu quero fazer uma doação. Passa um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos, aí de repente só a caveira dele sobrou e ele não cumpriu o que ele disse, o que os seus lábios pronunciou. Fica adiando. Entendeu? Então, por isso, seja cuidadoso para cumprir o que é pronunciado por seus lábios. Se você diz, então diz a Torá, faça conforme os seus lábios pronunciaram. Ponto. Então, por isso, antes de darmos à luz a promessa, o voto, o juramento, pense. Põe a sua alma divina para funcionar junto com o seu intelecto. E aí, você, com o devido amadurecimento e com seu devido temor aos céus, ou seja, a Hashem, então você vai dizer, irei fazer uma doação, Bli Neder. Isso não é desculpa para não fazer, tá bom? Não vai usar isso também como desculpa para não fazer. E querer usar isso daí de forma vulgar, né? E tanto na questão donativa como outras coisas, né? Então, nós não podemos usar o escape que os nossos sábios trazem para nós e nós ficarmos usando de forma vulgar, ok? É nesse sentido aí que nós precisamos ter o devido amadurecimento. Mas se você tem kavaná, ou seja, o que significa kavaná? Verdadeira intenção do coração. Então, você não precisa nem falar. É só fazer. É só cumprir o que a voz do seu coração está dizendo. Entendeu? É isso. Quando, para o casal principalmente, né? Quando o casal, ele se une, o marido e a esposa, e os dois juntos sentam, conversam na presença divina para determinados propósitos das suas vidas, da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, certo? E os dois conversam na presença divina, conversam, falam sobre assunto A, B ou C, e aí eles tomam uma decisão, não tem potestade que possa impedir a bênção divina sobre a vida do casal, da família, dos seus filhos, dos seus netos. Porque aí são dois que se somam, se completam e tornam-se um diante de Deus, se tornam unidade com a unidade divina. E Deus, ele não resiste ao pedido desta unidade do marido e da esposa. E ele atende mais rápido do que nós imaginamos. Então, por isso, amados, a nossa palavra, ela não pode ser chiclete. A nossa palavra, ela tem que ser firme, madura, com temor e amor a Deus. Entendeu? Nesse sentido,
O nosso Rebbe, ele soma dentro desse parâmetro todo, dizendo sobre seguir o pensamento positivo, que é o tema da nossa live. O pensamento positivo. Então o nosso Rebbe diz, seguir, acompanhar o primeiro pensamento positivo que vem em nós quando nós acordamos, despertamos para um novo dia quando acordamos. Por isso que o Modé Ani é importantíssimo fazermos ao acordarmos. É o nosso primeiro pensamento positivo, porque nós elevamos ao Criador. Modé Ani Lefanecha. Dou graças perante ti, ó Rei vivo e existente. Então, esse primeiro pensamento positivo, você está rendendo gratidão ao único Rei vivo e existente. O quê? Porque devolveste a minha alma dentro de mim com piedade. Grande é a tua confiança. E aí então você está com seu primeiro pensamento positivo e segue esse pensamento positivo para nortear todo o transcorrer do seu dia. E então, quando nós despertamos de manhã, as nossas primeiras palavras devem ser: agradeço a ti, Rei vivo e eterno, pois tu restituíste misericordiosamente a minha alma dentro de mim. A tua fidelidade é grande, a tua confiança é grande. Então o nosso Rebbe diz, siga, acompanhe este primeiro pensamento positivo. Se você começa bem o seu dia, tenha certeza que as coisas vão dar bem, vai dar certo. Aí você às vezes fala assim, mas eu comecei bem o dia, estou seguindo o pensamento positivo, mas aconteceu isso, isso e mais aquilo durante o dia. Que negócio é esse? Preste atenção. Olhe com os olhos espirituais, não com os olhos carnais. O que é que Deus está te ensinando? Aparentemente, nessa questão negativa que aconteceu contigo durante o dia. Na realidade, ele permitiu isso para que você seja mais forte, mais autêntico, que o teu temor e amor a ele seja mais aperfeiçoado e você seja mais aperfeiçoado na sua luta diária como um autêntico filho do Altíssimo. Tem muita gente que está olhando para você. A partir do momento que você declarou a sua fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, tem muita gente olhando para você. Porque começou a brilhar uma luz diferente em você. Eu não vi nada. Mas não é para você ver, é para os outros verem. Não se preocupe. Eu não estou vendo nada. Não é para você ver, é para os outros verem. Moisés, quando o seu rosto brilhava, ele não sabia que o seu rosto brilhava. Ele não viu que o seu rosto brilhava, mas os outros viram. É isso que Deus vem trazer para nós. A luz que há em ti é para os outros verem, é você ser luz para os outros. E a partir do momento que você declarou a sua fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, essa luz se tornou muito mais forte do que você imagina. E as pessoas estão vendo. As pessoas estão observando. Por isso, Mazal Tov para o dia da independência do nosso país, que foi a mensagem do começo da nossa live. Deus te colocou no lugar certo, no momento oportuno, para que a luz que está brilhando em você esteja irradiando as pessoas, para que o nosso povo, o nosso irmão brasileiro, possa ter esta luz, tomando decisões certas, corretas, que nos dê a liberdade de podermos expressar
levar, anunciar a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, por isso, amados, Deus está confiando em nós algo muito precioso para este momento, para esta hora. Não é só o Brasil que está precisando dos Benei Noach, é o mundo todo, todas as nações. Porque todas as nações estão atravessando momentos dificílimos. E alguns tomando decisões erradas, os países, os povos estão mergulhando na escuridão. Então este é o momento dos Benei Noach, de fazer a sua luz brilhar. E tenha certeza que você está brilhando. Tenha certeza disso. Por isso o nosso Rebbe diz, essas palavras, as primeiras de cada dia, são a expressão dos nossos lábios, que devemos observar e preservar ao longo do dia. Desta maneira, o nosso agradecimento a Deus irá influenciar nossas atitudes, a nossa conduta, aonde nós estivermos. E aqueles que estiverem ao nosso redor na nossa jornada diária estarão observando, estarão presenciando e estarão sendo influenciados sim. Porque o bem sempre prevaleceu, prevalece e prevalecerá. Porque a luz sempre prevaleceu, prevalece e prevalecerá contra a escuridão. E a escuridão vem brilhar. Por isso nosso Rebbe diz, a luz que há em ti, faça a escuridão brilhar. Não é para você ter medo da escuridão, dos outros principados, potestades e companhia limitada. Quem é o seu Deus? E por isso, ao longo da nossa jornada diária, nós precisamos infundir a luz e a alegria desse primeiro pensamento positivo que nós tivemos ao despertar pela manhã. E isto irá afetar todos ao nosso redor. E isso fará com que nós estejamos cumprindo a nossa tarefa suprema, que é exatamente o quê? Ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, transformando este mundo para ser a moradia de Deus. Seja forte, seja luz. Não seja omisso. Você é filho do Rei dos Reis dos Reis. Por isso nós falamos ao nosso Pai Celestial, Avinu Malkeinu, nosso Pai, nosso Rei. Shalom, shalom. Até amanhã.